tela. Embargos à execução na tela. Segunda defesa, segundo meio de defesa, defesa aí para as execuções, né, direta, de título extrajudicial. Escreve para mim no chat aí. Tá na tela? Consegue ver? Escreve para mim no chat, tá? Consegue ver na tela? Boa noite, Maura. Chegou? Boa noite, doutor Carlos. Vocês estão vendo, pessoal? Escreve para mim na tela aí. Fechou, Leonardo? Bom, vamos lá? Tá na tela? Eu vou seguir, hein, pessoal? Pode mandar ver? Carlos sim, Leonardo sim, na tela, na tela. Então vamos lá. Ó, segundo meio aí, embargos de execução. Pessoal, execução, título extrajudicial, previsão legal. Pois bem, aí chegou para ti fazer. Primeira defesa aí, embargos de execução. Ok, fechou. Esse embargos de execução aí começa mais ou menos assim já, ó. Ó, direcionamento, fechou? Por dependência do processo tal, vai para o juiz tal, processo tal. Ela não vai na mesma ação. Ela é um novo processo por dependência. Ok? Por quê? Porque não tem conhecimento. Aqui, diferente de um processo comum, um processo normal, você tem todas as fases, etc, tudo mais, até a sentença, aqui, a pessoa pegou um título, cheque, duplicata, contrato, e te executou. Executou aí seu cliente. Tá? Defesa direta, embargo de execução. Bom, e aí? Já começa assim, ó. Vamos aqui, ó. Normal, por dependência, embargante embargado. Eu estou aqui com a senhora Silvia aí, um exemplo. Exemplo de empresa aí, factoring, cobrança muito SA. Bem, qualificação normal, fechou. Defesa ali 914 a 920 do CPC. Vamos lá. Ó, embargos de execução. Primeiro ato. E, ó, pessoal, primeira coisa que você tem que identificar. Embargos à execução. A matéria é uma defesa mais ampla, uma petição, um modelo assim, de ação mais amplo. Vale tudo. Ó, vou estender aqui. Vale tudo. Como assim, professor? O que você puder produzir, o que você puder pensar, o que puder ser feito. Ponto. Ouvir testemunho, perícia, tudo mais. Ah, mas a pessoa entrou lá com um contrato, entrou lá com um título. Não interessa. Não é execução? É. Pensa aqui, tá? Ó, aí você vai analisar o tipo da execução, tá? Ponto a ponto, detalhe por detalhe. Como é que eu faço isso, professor? Que tipo de execução que é? Ó, presta atenção nessas perguntas. É o quê? Contrato, cheque? Que título que é? Promissório? Tá. Qual o prazo? Vai lá no 206 do CPC, do Código Civil. Tá. Tem vício? Tem nulidade? É um título mesmo? Como assim, professor? Presta atenção aqui, ó. Eu vou chegar aí para você entender. Você está olhando para a peça, certo? Bem básico. Primeiro, tempestividade. Você vai dizer que é tempestivo, tá? Vai trazer tempestividade. Ó, primeiro é a elaboração dessa peça e dessa defesa. Simples assim, vamos avançando. Os embargos são tempestivos, foram para dentro do prazo de 15 dias, tal, tal, tal. Show, tá? 915 lá. Aí, dois, da garantia do juízo. Conforme a regra, alteração processual, CPC 2015, ó, executado independentemente de penhora, depósito, caução. Não. É defesa. Tá. Não precisa? Não. Não precisa de penhora, depósito, caução. Tá aqui, ó. O artigo é esse. Tá. Vai falar da justiça gratuita, explicar que nem aqui eu trago que é um aposentado, dos pedidos dela.
etc. Texto simples, padrão. Esse primeiro modelo da impugnação e esse segundo aqui dos embargos de execução, todos vão lá para o grupo, tá? Aí, regra, artigos de lei, básico, praxe até, simples. Tá, vamos lá. Aqui que começa real aí. Pessoal, eu tenho uns 3, 4, 5, até mais modelo de embargos de execução, porque eu analiso isso todo dia, toda semana. De amigos, de colegas, de grupos, de pessoal que eu oriento, de outros advogados, tudo mais. Tá? Tá. E eu vejo detalhes e detalhes, explicações e explicações, tudo mais. Eu tenho uns aqui de 25, 30, 40 folhas. Eu devo ter um de 40 folhas, eu acho, 35. Mas o importante não é a quantidade de folhas. O importante é o que está lá. E é como você traz lá. Pessoal, quando você fizer embargo de execução, não é para você pensar assim, eu trago 6, 7 tese, ou 6, 7 defesa. Se houver, legal. Mas para de fragilizar o seu próprio embargo de execução. Às vezes, duas, três, que seriam realmente as teses, ou seja, o meio de defesa, aprofundado e conecto à prova, já comprovado, ou com as provas certas, que aqui, ó, presta atenção, em qualquer ação de defesa, seja lá numa exceção, seja numa impugnação, seja na impugnação cumprimento, seja na impugnação, tudo, ó, eu sempre falo de padrão. Mas você também tem padrão matemático, estatístico. No processo, professor, como assim? Talvez nem inteligência artificial, você jogando no chat GPT aí vai ficar tão interessante. Como assim, ó? Pode prestar atenção que as teses que você traz sempre tem lá duas, três provas. Eu sempre classifico assim, ó. Prova essencial, necessário e complementar. Essencial tem que ter. Pô, você vai querer falar de casamento, de solução, e não tem lá a certidão? Você parar o quê? Ó, essencial, necessária. Você quer falar de perícia. Cadê a tal perícia? Cadê a probatória? A regra lá 381 do CPC você fazer antes. Ou pedir a produção. E complementar. Você tem alguém que fala? Tem. Você tem uma foto, um vídeo? Tá? Tem. Você tem a testemunha? Tem. Só que você vai identificar um padrão estatístico. Como assim, professor? Olha isso daqui, ó. Pega lá o embargo de execução que você está fazendo, e analisa lá, você vai ver que das teses que você traz, pode pegar 4, 5 teses. Toda a tese tem sempre de 2 a 3 provas que ela vem sempre na frente, estatisticamente. Que elas vêm sempre nas decisões, estatisticamente. Que elas vêm sempre como, sabe, fundamento do que o magistrado fala ou do que o tribunal decide. E aí você vai ver que as demais, ou se na análise não fez aquele fio, ou não foi acolhida, você vai ver uma questão interessante. É naquela produção de prova para cada tese que é seu êxito. Porque se você pegar 10 processos em qualquer tribunal, o mesmo tema, o mesmo tipo aí de execução, e colocar o que tem que ser produzido e qual tipo de prova tem que ser produzido, ou seja, a prova, a produção dessa prova, duas, a essencial, a necessária complementar, vamos colocar assim, ó, a essencial e a necessária são os dois tops. De cada 10, 9,9. Qual que é o êxito aí? É matemático. Ô, professor, eu não gosto muito de matemática, pessoal, mas pode comparar. Não precisa de chat GPT, inteligência artificial, gráficos, sabe? É só você entender. Pega um ou dois tipos de execução que você tem aí, cálculos, excesso, ou, por exemplo, alguma coisa determina uma falsificação, tá? Pega lá, pesquisa, em qualquer estado. Qual prova foi produzida e por que que deu a procedência? Pega e olha. De 5, 6, 7, 8, 10 provas produzidas, aquelas duas primeiras que eu falei são as principais. E isso
É real. É comparativo real. Mais que padrão que eu sempre falo aqui, esse aqui, ó, de você ver o que dá resultado, é justamente isso. É aquele tipo de prova, é daquela forma de prova. E aí voltamos ao padrão. Pode olhar a decisão. Parece que tem até as mesmas palavras. Sabe quem parece que fez? O ChatGPT fez a decisão, sem texto. Ó, resumo, presta atenção aqui então, vamos lá. Ó que interessante, ó. Excelência, trata-se de cobrança transferida de terceiro, ou seja, do Banco Itaú, para a mesma terceirizada aí, ó. Isso é habitual, comum, que possui unidades específicas, bem como. Olha o meu primeiro destaque. E, ó, vai fazer em defesa, faz o amarelo aí. Ah, professor, muito simples, é muito não sei o quê. É, aí é, sim, é objetivo. Não é para assessoria a lei, não. É para magistrado ver. Entendeu? Ó, sem comunicação específica executada. Tem que ter. Você vendeu crédito, você valor tem regulamentação e tudo mais. Não teve? Sem devida sessão de direito, você quer informar. Sessão de direito tem que ter informação. E as empresas da oferta terceirizada compram sem isso. Nem notifica, nem avisa. O volume é imenso. E aí vira execuções. 3. Claro excesso de cálculo. Por quê? Sem parâmetro legal, legislação. A legislação aplicada, o próprio órgão que regula, quando você compara, dá um problema. Só que o problema é técnico. Não pode se desviar disso. Entendeu? 4. Prescrição identificada. Ó, manipulação meio indevida de cobrança. Ó, manipular de forma indevida, tentar cobrar. Entendeu? Ó o resumo. Simples, direto. Eu vejo síntese aí de 2, 3, 4 folhas. E a ação fala isso, o execuente fala aquilo e tal. Vou dar a força. Vou ficar pontuando tudo que ele tentou lá consagrar, às vezes manipular, induzir, levar bastante magistrado a erro, como acontece. Ou estou enganado? Vamos lá. Aí ressalto, né? Uma manobra comum no mercado financeiro. Ponto. Esse é o resumo. Ó, lembra, identifica e aplica. Mais que você, quando eu vejo assim, 7, 8, 10 teses de defesa, eu fico feliz. Porque eu sei que eu vou filtrar isso daí também. Mas eu já sei que está bem preparado, a pessoa está pensando legal, o nível já é diferenciado desse profissional, advogado a advogada. Fechou. Porque às vezes eu vejo só uma ou duas defesas, ou a pessoa falar assim para mim, é, o que, que eu tenho que fazer aqui, o que, que tem? Não é que você tem que conhecer tudo, pessoal. Mas assim, se você está falando de defesa, você tem que saber identificar, você tem que analisar o que realmente pode ser, o que é vício, o que é nulidade, você tem que saber trazer. E aí você tem que saber filtrar. Como assim? O que é importante aí para acabar com isso daí? Porque às vezes, se você analisar no final, a decisão é justamente naquilo que você mais sabe, pôs o empenho, o esforço e demonstrou, do que 10 teses defensivas. Essas que valem, essas que realmente são reais, são conectadas àquela execução. Entendeu? E depende do tempo ou modo. É como você analisa isso. Como você transfere isso para o papel. Ô, professor, mas eu vejo suas petições, seus modelos. Tudo é simples, tudo é direto. É isso aí mesmo. Não tem segurança. Não trabalho com isso, pessoal. Não gosto disso. Quem faz recurso aí comigo, quando a gente analisa, ou etc., coisa e tal, sabe o que eu enxuto de recurso, o que eu trago mais no objetivo, o que eu demonstro ali a parte técnica, a falha que estava ocorrendo ou não, entendeu? Por quê? É isso. Não tem sorte. É o seu olhar na percepção daquilo que você está defendendo, do que você está fazendo. Principalmente no direito, entendeu? Ó, presta atenção. Da inexigibilidade do título, ó. Excelência, o título executivo em questão carece de exigibilidade. Aqui é a primeira defesa. E tá lá, ó, segundo o artigo 784, regra processual. Lembra que eu bato sempre nisso? Regra processual. Ó, requer certeza, liquidez e exigibilidade. Ó, no mais, execução de cobrança, quando sempre tem obrigação certa, líquida e exigível. 783. Eu já aponto o comando de lei, a norma e a regra.
Tá, aí eu venho, ó. Excelência, ficou claro que uma cobrança massiva, prescrita, sem informação correta, tal, 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 falta de comunicação, cessão de direitos não julgados na presente execução. Ó, fica claro uma cobrança massiva, prescrita, já estou partindo para o outro depois, sem informação correta, aí a parte de ser exigível, certeza, clareza. Ó, procedimento, comunicação, cessão, não juntados na presente execução. Óbvio e comum que tais créditos repassados vendidos em geral são cobranças muitas vezes abusivas, ilegais, sem certeza de valor, correção, tudo mais. Pessoal, cobrou errado, tem exigibilidade. Não fica tentando bater em valor, você não é nem exigível. Eu vejo muito pedido, ó, teses, eu vejo muito pedido de redução. Tá, se ele fosse subsidiário, ok. Mas às vezes nem é necessário. Por quê? Que nem exigível é. Por que você vai dar amplo à decisão de magistrado se você pode findar? É, porque tem magistrado aí que corre, né? Gosta de um erro, né? Gosta de dar a decisão dele, meio que equilibrar, mas quando na verdade deveria extinguir. Então, ó, junto o recurso, oriento. Lembra da Nancy? Ó, execução de título, contrato de confissão, etc. Tudo mais. E aqui, justamente pela sessão, pelo direito, tudo mais, ó, julgado aí. E oriento. Vamos lá, passando. Venho no excesso aqui também. Por quê? Porque esse título, além de não ser exigido e tal, é óbvio que tem. E aí a gente já fez o quê? Fez a prova, a contraprova, até aponto aqui. Por que que é interessante isso daqui? Porque se era um título de 100 mil e era só 10 mil, 5 mil, e se o cálculo, tudo mais em época, não elevaria tanto assim hoje, por decisão surpresa, por não ter, né, por trazer uma. Eles sempre fazem um cálculo que só eles acreditam. Tal. Tem banco que acha que eles são expert financeiro, quando na verdade, muitos dos expert financeiros deles saíram dos bancos e hoje estão aí nos canais de telecomunicação dando aula de como fazer não sei o que, de aplicar em ação e tudo mais. Alguns viraram até influencer, né, digital. Tem cursos e tudo mais. E aí não é o banco que é especialista, são essas pessoas que vai contra os bancos e trabalharam para bancos. E começa a demonstrar que o erro é absurdo às vezes. Entendeu? Só que você tem que demonstrar isso claramente, detalhar isso claramente. E aí, para não deixar vago, superficial e etc., eu venho aqui, ó, conforme a regra processual, a quantia executiva foi calculada incorretamente. Ó, tem regra e tem artigo específico, norma, lei. Aí eu ponho, ó, por nós, contabilidade assinada, por site oficial de época Bacen. Eu fiz um comparativo oficial no próprio site. Pedi para alguém fazer. Tá. E pedi para alguém que realmente é de área assinar e fazer. A norma, a legislação, os juros reais, tudo mais. Ó, e aí eu coloco só como exemplo, junto uma jurisprudência. Fechou? Só deixo como exemplo. E aí, para fechar, eu venho aqui, ó, da prescrição do título. Lembra? Nesse caso, nessa questão aqui específica, eu poderia trazer 4, 5, 6 mais teses. Mas aqui, o mais interessante era identificar o tipo de cobrança, o tipo de execução. Começa, pessoal, a entender execução como tipo assim, ó, pergunta simples. Qual tipo de execução? Qual o prazo da execução? Há algum vício aparente da execução? Prescrito ou não? E aí vem as outras nulidades. Por que que eu trouxe aqui ela no final? Eu vou apontar, vou fechar e vou fazer um pedido. Eu quero trabalhar a mente do magistrado, não que ele veja lá e vem em seguida. Quero que ele olhe, enfim, quando ele fechar, deixar bem claro, eu demonstro de forma mais leve, mais direta, massivo, uma cobrança ilegal, uma manobra para receber. Só isso. E prescrito ainda. Adivinha o que eu quero? Prescrição. Acabou, findou. Entendeu? Tudo é pensado para quem vai ler. Quem lê? O magistrado. Vamos lá. Eu venho aqui, excelência, no mais evidente, a prescrição do título executivo, a questão há 5 anos. Tá. Documento original juntado do próprio banco e da terceirizada. Peguei a comunicação lá e a juntada
Pois bem, ou seja, o documento é superior a 5 anos. Aí eu venho lá, ó, regra, de novo, ó, título 206, ó, 5.1. Aplicação, 5 anos. Súmula, STF, pretensão e conhecimento, 5 anos. Recurso, orientação. A ministra não se de novo. E venho lá, a prescrição. Fechou? Ó, aqui, eu sempre oriento, eu sempre gosto do STJ, percebeu aqui? Os dois aí, até o terceiro lá, STJ. Porque é a palavra final até a presente data. Temos um Supremo, enfim, né? Mas a orientação sempre você vai observar bastante. Independente de algum apontamento já em STF, vai ser o STJ. Em execução, olha muito para lá. E presta atenção nessa ministra Nancy Andrighi. Porque do mesmo jeito que ela bate forte em as frentes, ela também bate forte em execução. Olha bastante nos julgados dela. Pesquisando só pelo nome dela e o tema, cada tese que você for trazer tem linha e muito mais. E aí, a turma lá costuma acompanhar. Fechou? Por que é importante isso? Jurisprudência, né? Me pedir aí qual melhor alinhar. Tudo tem que ser rápido. Pensa, pessoal, são julgados por dia milhões de processos, decisões, despacho, determinações e mais. Não tem inteligência que junte tudo isso no mesmo lugar e te mostre. Vai ficar olhando 1 milhão de decisões? Não dá. Entendeu? Vamos lá, os pedidos, bem simples, ó. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, ó, a concessão da justiça gratuita. Ó, meu pedido B, ó, a declaração da prescrição, consequentemente, extinção. C, a declaração da inexigibilidade do título. D, a declaração do excesso. F, a condenação do embargado. Fechou? Então, ó, petição, defesa, simples, direta, embargos à execução. Poderia aqui ter 7 teses de defesa, 10 teses de defesa. Sim, tem 3. Aponta, mostra, produz. Percebeu aqui que eu utilizei só as provas do próprio exequente?